No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, relator de todos os casos que você possa imaginar, Gostoso! do 8 de janeiro, determinou o arquivamento das investigações contra Jair Bolsonaro no caso da chamada ABIN paralela. O ministro entendeu que as informações coletadas na apuração sobre a estrutura paralela usada, segundo a investigação, para monitoramento de opositores, já serviram como base para a condenação do ex-chefe do Executivo por supostamente tentar dar um golpe de Estado em 2022. No entanto, Moraes solicitou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região que mantenha as investigações sobre o filho de Bolsonaro, o pré-candidato ao Senado por Santa Catarina, Carlos Bolsonaro. Na determinação, o ministro lembrou da alegada relação entre a atuação da ABIN paralela e do chamado Gabinete do Ódio. A Polícia Federal classificou Carlos Bolsonaro como coordenador deste grupo, indicando que o filho do ex-presidente participou de supostas campanhas de desinformação, difusão de informações sigilosas e ataques ao sistema eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e opositores políticos. A decisão segue o parecer da Procuradoria-Geral da República, em que o protelador da República, Paulo Gonet, defendeu que a parte da investigação relacionada diretamente ao ex-presidente e ao suposto projeto de ruptura institucional já foi integralmente analisada pelo Supremo, enquanto os episódios ainda pendentes envolvem principalmente possíveis crimes contra a administração pública e não justifica a manutenção do caso na corte. Mais um que vai arquivado. Eles podem dar o que eles quiserem de desculpa, mas é mais um caso contra Bolsonaro que está arquivado. João. Pois é, mas o estrago já está feito, né, Segre? A gente ficou anos mencionando, né, esses signos que eles criam, né, esses símbolos, a BIM paralela, o cartão de vacina, né, a importunação da baleia, né, cada hora era uma coisa e o assassinato de reputação já está feito, principalmente para o eleitor médio, né, para o eleitor comum. Então, esses arquivamentos é sempre para dar um contorno, né, de normalidade institucional, um ar de legalidade no sentido de, foi condenado no golpe, mas aqui na tal da BIM paralela eu arquivei porque não tinha elementos. Mas olha, mantenha sobre o perigosíssimo Carlos as investigações, porque ele tem uma articulação aí para investigação de autoridades, né? Primeiro que a gente espera, evidentemente, que todas as autoridades tenham um serviço mínimo de inteligência, né? Isso é óbvio, né? A ABIN dá várias cabeçadas aí, né? Que é meio constrangedor para o Brasil. A ABIN, né? Sempre ela teve um vazamento de dados naquela questão lá com a hidrelétrica. Então, é uma entidade, assim, bastante curiosa da gente observar. Mas, em termos de assassinato de reputação, o trabalho já está feito. E lembrando, assim, de uma forma até que acho equivocada, na defesa do Bolsonaro, na chamada tentativa de golpe lá com a presença de pipoqueiro, a defesa do Bolsonaro até mencionou que houve monitoramento de autoridades, a defesa do Jair Bolsonaro, no caso, mencionou que houve monitoramento de autoridades, mas que o Bolsonaro não teria conhecimento, que me parece um equívoco por parte da defesa, evidentemente. Agora, em termos de reputação, o estrago já está feito. Desde semana passada, a gente mencionou o arsenal de armas do Bolsonaro, né, que saiu na imprensa, né? Agora ele... o arsenal dele foi recolhido. Então, em termos de reputação, de assassinato de reputação, para quem já não gosta dele, o estrago já está completamente feito. E a gente imagina que se houver a demandar o Poder Judiciário, né, a PF, enfim, as instituições, no sentido de que foi uma investigação equivocada, certamente ele não terá indenização nenhuma, como seria o normal. Se você é incomodado pelo Poder Público por anos e nada se acha, depois você ajuiza uma ação e você é indenizado pelos infortúnios que lhe foram causados, mas certamente não vai acontecer nesse caso. Pavi, você é uma pessoa que, além de ter uma visão privilegiada da situação, conhece muito de questões judiciais. Qual é a tua opinião sobre esse arquivamento? Bom, vamos falar o seguinte, nós estamos falando aqui do panaca geral do regime, que é a cruza do Ronald Cócegas com a velha da praça, e saiu o Paulo Gonet, cara de chibio, e o Mussolini da Moca, que é
o nosso tudo, nosso Führer, nosso Dulce, nossa luz, raio, estrela, luar, nosso cara, nosso caramba, nosso caraú, ele que é a mosca na sopa, o dente do tubarão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição, ele quer pau, ele quer pedra, ele quer o fim do caminho, ele quer o resto de toco, ele quer um pouco sozinho, ele quer o início, ele quer o fim, ele quer o meio, ele quer o alfa, ele quer o ômega, ele é quem a gente tem que dar glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos no olho dos nossos séculos o nosso ditador Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, exatamente. O Alexandre de Moraes, até quando ele faz o bem, ele não faz. Não faz. Vou fazer uma hipótese. Se um dia ele fizer o bem, ele vai estar fazendo o mal. Porque eu não consigo conceber que o mal possa fazer o bem. E, para mim, não existe uma figura tão sombria, tão macabra na história do Brasil como o Alexandre de Moraes. E veja, eu acho que para concorrer com o Alexandre, somente se João de Deus tivesse sido ministro do STF. Tamanha a barbárie, eu não estou dizendo que ele tenha cometido os crimes de João de Deus, mas eu estou dizendo que são pessoas capazes de cometer barbáries sem ter nenhuma empatia pelo próximo. Ora, o processo da loucademia do golpe foi investigado pela Polícia Federal, foi denunciado pela PGR e foi julgado pela turma do Alexandre de Moraes. O delegado do inquérito foi Fábio Schor. O Fábio Schor montou o inquérito e deu todos os elementos que foram utilizados para a condenação do Jair Bolsonaro. Sim. Condenado o Jair Bolsonaro, o que aconteceu com o Fábio Schor? Ganhou um prêmio, ganhou um cargo de confiança no gabinete do Alexandre de Moraes. Agora você para e lembra, por que o Lula foi descondenado? Uma das razões é porque o juiz Sérgio Moro aceitou o cargo de ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. E o Jair Bolsonaro, que era inimigo do Lula. Agora, o juiz que condenou o Bolsonaro, inimigo declarado do Bolsonaro, dá um prêmio para o delegado da Polícia Federal, já há um problema aqui. O segundo problema, o juiz responsável pela análise de pedidos da polícia na investigação foi o Alexandre de Moraes, que ninguém sabia até o dia que, em janeiro de 2024, ele foi para a Rede Globo de televisão dizer que ele era vítima da tentativa de golpe. Então nós tínhamos aqui um juiz que era vítima. E só isso, em qualquer Estado democrático de direito, menos sério, isso já seria um absurdo suficiente para não ter condenação nenhuma. Depois de todo esse teatro, a gente vê que na condenação existiu ali a invocação da ABIN paralela, e ele também foi condenado, entre outras coisas, com fundamentação nessa ABIN paralela. Só que existiu um inquérito em paralelo da ABIN paralela, um inquérito que não foi terminado da ABIN paralela, então isso me leva a outra conclusão. A cadeia de custódia para o inquérito do Bolsonaro, que virou a denúncia do Panaca Geral do Regime e que depois virou a ação penal relatada pela vítima, a cadeia de custódia está totalmente problemática porque o inquérito ainda não foi conclusivo e ele foi condenado por algo que não está concluído e com base na condenação que se baseou no inquérito não concluído, ele manda arquivar o inquérito porque ele já foi condenado. Não tem nem pé nem cabeça. Não tem pé, nem cabeça, nem lógica, nem decência, nem vergonha, nem juízo, não tem absolutamente nada. É uma vergonha o que a gente vê aqui. É a estupidez no seu estado da arte. Eu acho que nunca antes da história do Brasil se viu tamanha estupidez regendo o Supremo Tribunal Federal. Ou estupidez ou vilania. Porque eu acredito que o Alexandre de Moraes saiba, apesar de ele ter a língua portuguesa pior ou tão ruim quanto o da Janja, apesar de ele ser um boçal, ele tem titulação acadêmica. Então eu acredito que ele saiba que o que ele está falando, o que ele está fazendo, o que ele está determinando é prova de que ele é o grande bandido do Estado de Direito brasileiro. Bandido, bandido, bandido. Alexandre de Moraes é um bandido.
Ele só não está preso porque nós temos uma Câmara de Deputinhas e um Senado de cafetonas. Porque não existe contrato de 129 milhões de reais para advogado. Não existe. Eu provo. Não existe. E ele é marido da mulher que recebeu esse contrato. E ele ainda continua posando de juiz, tomando decisão. Isso só acontece no Brasil e no quinto dos infernos. Mas ainda não responderam o STF de quem era o telefone, que todo mundo sabe que era dele, e que ele não explicou o que significava. E aí, conseguiu bloquear? Bloquear o quê? Que era o que tinha que bloquear? Mas os seus colegas do STF estão pianinho, ninguém fala nada, não sabemos se é por parceria, por cooperativismo, ou se algum tem uma pastinha que diz, não, se você vem e vai me atacar, eu tenho aqui uma pastinha, que deve ser com muitos senadores. Não, veja, o juiz do STF, a gente está mal acostumado. Juiz não é para dar entrevista. Juiz é proibido de se manifestar sobre a conduta de outro juiz. O juiz só pode falar no curso do processo. Perfeito. Então, o que o Gilmar Mendes faz quando ele vai no Roda Viva é crime. Claro. É um crime funcional, não é um crime de tipicidade penal do Código da Legislação Especial. Nenhum jornalista mas apontou para ele e falou, o que você está fazendo aqui, querido? Exatamente, isso está proibido no Estatuto, na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que vale essa lei. Isso é proibido pela Constituição Federal. Ele tem que ser circunspecto. Ele não pode falar senão fora dos autos. Não pode acontecer igual faz o Flávio Dino, não pode acontecer igual faz o Alexandre de Moraes. Então, quando a gente vê um juiz como André Mendonça, a gente fica tentando tirar dele alguma manifestação pública e ele faz muito bem em não dar. Porque se a gente quer Estado de Direito, a gente precisa de alguém que haja conforme o direito. É a mesma coisa. Alexandre de Moraes diz que fez o que fez em defesa da democracia. Não se defende a democracia matando a democracia. Claro. Da mesma maneira que não se defende o direito burlando o direito. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.